Irmãos, nós vamos prosseguir o estudo a respeito da família da aliança, dando mais um passo com relação aos filhos, educando os filhos de acordo com o mandado espiritual. Esta lição foi preparada pelo presbítero William Torres, ele estaria aqui nesta manhã, mas tendo em vista esta situação que já foi mencionada, ele não pôde estar aqui presente conosco para participar hoje da escola dominical. Educando os filhos de acordo com o mandado espiritual. Eu gostaria de, antes de a gente entrar e eu compartilhar com os irmãos aquilo que está proposto aqui na lição, que nós estudamos, nos preparamos, eu gostaria de ouvir os irmãos com relação ao que vem à memória dos irmãos, dentro do que temos estudado até aqui, dentro da teologia do pacto ou da teologia da aliança, o que vem à memória dos irmãos quando nós falamos de mandado espiritual. O que significa este termo? É um termo técnico dentro da teologia bíblica, os mandados ou mandatos, né? Esses termos às vezes são confundidos, né? Mas o termo que eu creio ser o mais adequado é mandado, é algo que recebemos a parte de Deus como um encargo. Então, o que vem à mente dos irmãos quando vocês ouvem esta expressão, mandado espiritual? Uma ordem de Deus, na qual Ele nos ensina o caminho no qual devemos andar e nos instrui, a participação do presbítero Adalmo. O mandado espiritual passa por aí, mas a gente pode ser mais específico, lembrando das distinções que foram estabelecidas na ordem criacional, quando Deus entra em aliança com a criação, de forma especial com o homem, obra-prima da sua criação, e Deus estabelece o mandado espiritual, o mandado social e o mandado cultural. Então, são estes três mandados que são passados para o homem quando da criação, lá no começo, na aliança ou no pacto das obras, com os nossos representantes lá no Éden, Adão e Eva. O mandado espiritual, mais especificamente, vamos tentar trazer à memória. Seria esse direcionamento de Deus, baseado em cada uma das funções da família, já que a gente está falando de aliança, com o próprio Deus? Como que, por exemplo, os pais, os filhos devem se relacionar espiritualmente com Deus? Seria esse direcionamento, o mandado, como nós devemos nos portar e nos relacionar com Ele? Joia. Então, aí a gente já chega mais especificamente, né? Tem a ver, Renan, com a comunhão entre Criador e criatura. Deus criou o homem e na ordem criacional, desde o começo, Deus estabeleceu que o homem deveria se relacionar com Ele. E Deus, lá no Éden mesmo, estabeleceu símbolos, ou na verdade não são símbolos, né? São circunstâncias situacionais nas quais o homem manifestaria esses mandados. Por exemplo, com relação ao mandado cultural, Deus estabeleceu o trabalho, bênção de Deus, o trabalho é bênção. O homem deveria cultivar a terra e guardá-la, deveria cuidar do jardim, deveria dominar sobre a criação, deveria explorar todas as potencialidades que Deus mesmo colocou na criação. Tem um texto, creio que está no livro de Jó, quando
a palavra diz o seguinte, que a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória do homem é descobri-las. Mas, na verdade, não a ideia do ocultar para que não seja descoberto, mas Deus colocando na natureza, colocando na criação potencialidades e deixando o homem descobrir essas potencialidades, deixando o homem extrair da natureza aquilo que vai ser para o benefício do homem, para o benefício da criação. Este é o mandado cultural, o homem desenvolver a obra da criação, a cultura, a arte, e aí Deus criou o trabalho. Bênção de Deus, trabalho não é maldição, trabalho é prévio à queda, é anterior à queda. No mandado social, Deus criou a família. Este é o mandado social. Deus estabeleceu a família e disse para o homem que o homem deveria se multiplicar, o homem deveria encher a terra, se espalhar e ocupar a terra, ocupar a redondeza da terra, ocupar os continentes. O homem deveria, então, através da família, a família que é a instituição base da sociedade. Através de famílias fortes, Deus estabeleceria uma sociedade que o glorificaria. E nós chegamos então no mandado espiritual, que é a temática de hoje, educando os filhos. É o mandado social, aí a gente vê então uma interseção entre os mandados, educando os filhos, nós estamos em família, educando os filhos de acordo com o mandado espiritual. E qual que foi, irmãos, a ênfase? Lá no Éden, lá na ordem criacional, algo que nós destacamos e que nos faz lembrar do mandado espiritual. Se o mandado cultural, o trabalho, o mandado social, a família, o mandado espiritual, o que nos remete ao mandado espiritual na criação? A obediência faz parte deste mandado, mas tem algo que foi criado por Deus, que Deus ressaltou lá na ordem criacional, para que nós nos lembrássemos sempre do mandado espiritual. A imagem do Senhor e... Sim, a comunhão. Sim. Ok. Porque fomos criados à imagem do Senhor, porque fomos chamados à comunhão com o Senhor criou algo para que nós nos lembrássemos disso. O sábado. Deus não se cansa nem se fadiga. Mas no sétimo dia, Ele descansou de toda a obra que havia criado. Descansou no sentido de celebrou. E Ele santificou o sétimo dia. E Ele estabeleceu como ordem perpétua para a humanidade, para o ser humano criado, que o homem deveria tirar um dia em 7 para se lembrar dele. O homem, nos 6 outros dias, deveria viver corandel, ou diante de Deus, toda a vida vivida diante de Deus. Mas Deus sabia que havia necessidade, como Criador que era, de que um dia específico deveria ser tirado de forma exclusiva, para que o homem se rendesse a Ele e se lembrasse que foi criado, ou que havia sido criado, para viver em comunhão com Ele. O sétimo dia, santificado, e Deus estabeleceu. Irmãos, então, no mandado espiritual nós temos o sábado, e ele foi vivido na antiga dispensação, no Antigo Testamento, e quando o Deus Filho se encarnou, o Deus Filho veio a esta terra, ele trouxe à tona a essência do sábado,
e ele ressuscitou no primeiro dia. E nós continuamos guardando um dia em 7. Mas agora o primeiro dia, o dia do Senhor, o dia no qual o Senhor ressuscitou. E nesse dia nós devemos parar as nossas obras comuns para descansar. Nós precisamos de descanso. Deus não, nós precisamos. Ele ilustrou o descanso sabático. Nós devemos parar para descansar das outras obras. E neste dia nós devemos ajustar o foco da nossa vida, iniciando mais uma semana, para que vivamos a semana que começa vitoriosos em Cristo, porque Ele ressuscitou, e na força da ressurreição vivermos em novidade de vida. Esse é o valor do 7º dia, este é o valor do Shabat, do sábado cristão, nós tirarmos para nos lembrarmos que fomos criados por Deus, somos de Deus e devemos viver para a glória de Deus. E é isso que está dentro daquilo que nós tratamos, ou vamos tratar hoje, quando falarmos de educar os filhos de acordo com o mandado espiritual. Nós estamos ressaltando o seguinte, que na criação dos nossos filhos, devemos deixar bastante explícito para eles, claro como cristal, que eles são de Deus, foram criados por Deus e devem viver para Deus. É por isso que nós os trazemos à igreja no domingo, é por isso que nós começamos a semana celebrando, é por isso que nós começamos a semana agradecendo por mais uma etapa vencida, e pedindo orientação, direcionamento, discernimento para mais uma etapa que se inicia. É por isso que nós vivemos os outros dias que seguem diante de Deus, entendendo que é essa a razão da nossa existência, criando os filhos de acordo com o mandado espiritual. Então, irmãos, essa é a temática do nosso ensino. Correto, gente? Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Irmãos, esta semana, antes da gente ler o texto de Juízes, capítulo 2, mas eu fui um pouco incomodado por Deus com relação à lição de semana passada, quando nós, mais uma vez, lemos o texto de Deuteronômio 6, quando o texto fala da forma intensa e extensa e variada, através da qual nós devemos educar os nossos filhos. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão sempre no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Elas modelarão os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal nas tuas mãos e na tua testa, e as colocarás nos umbrais da tua casa. Enfim, esta forma é tão intensa, extensa e variada que nós devemos utilizar para educar os nossos filhos. E eu pensei, olha, eu tenho, de alguma forma, perdido oportunidades. Às vezes, por exemplo, eu vou levar o Israel na escola. Na verdade, essa preocupação não é de agora, tá, irmãos? Eu tinha essa preocupação também na época da Elisa, quando era pequenininha, uma vida levando na escola. Uma vida, desde lá de 3 anos de idade, levando na escola até o final do ensino médio. Então, é um tempo, 10 minutos que seja no carro, a gente está ali com o filho, andando, levando, depois buscando. É o momento a gente
perguntaram na hora de ir, né, prepará-los para a escola, prepará-los para a aula. Na hora de voltar, perguntaram o que é que aconteceu lá, como que foi a vivência na escola, e procurar colocar no coração deles que o tempo na escola deve ser vivido diante de Deus. Eles não são estudantes cristãos, eles são cristãos estudantes. Primeiramente, eles são cristãos e estão ali para honrarem o Senhor. Mas como eu sou de uma natureza bastante calada, às vezes eu vou calado e volto calado, sabe assim, a minha natureza é de ficar mais silencioso, vou pensando, vou refletindo, às vezes até orando por eles, mais silenciosamente. E eu falei, não, eu preciso agradar mais a Deus, eu preciso ser mais intencional na minha educação. Eu pensava isso, como eu disse, desde a infância da Elisa, e em alguns momentos eu intensifico esta tentativa de mudança, em alguns momentos eu descuido um pouquinho, fico mais calado de novo, mas semana passada para cá, tendo em vista a lição, eu fui mais uma vez despertado. Aí eu levando Israel para a escola, e conversando com ele, e procurando falar das coisas de Deus para ele. Irmãos, me chamou a atenção algo assim que, eu falei, gente, isso tem a ver com a natureza pecaminosa. Aconteceu essa semana, foi a experiência dessa semana. E eu então eu já pegando, né, o texto que eu estava estudando desde o início da semana para a pregação do culto à noite, um texto que fala a oração dos levitas ali, quando o Neemias, após a festa dos tabernáculos, teve aquele momento ali que foi um momento maravilhoso. Então é um texto que glorifica a Deus, que adora a Deus, uma oração maravilhosa que foi feita diante de um povo quebrantado diante de Deus. Eu pensando na grandeza de Deus e começando a conversar com Israel, e falava algo sobre o ser de Deus. Opa, e no futebol, o que o senhor acha? Aí eu falava, pois é. Aí voltava para o assunto, né? Mas Israel, então, Deus é assim e tal. Opa, e aqui? Eu falei, gente, como é que não rende, assim, naquele momento específico, como que ele mudou tanto de assunto? E eu pensando, olha que situação. Depois da queda, a nossa tendência natural é viver a vida à parte de Deus. Correto, irmão? Vocês concordam comigo? Após a queda, a nossa tendência natural é viver a vida à parte de Deus. É estranho, mas as coisas de Deus não são tão naturais. Eu tive bem claramente nesta situação específica esse vislumbre, né? E compartilhando com os irmãos, e vou tentar mudar a minha natureza mais silenciosa para falar mais, andando pelo caminho. É parte, andando pelo caminho, falar mais. E aquilo que eu li pela manhã nas Escrituras, aquilo que eu tenho estudado, repetir diante dos filhos. Olha, veja como Deus é grande, veja como Ele é maravilhoso, e trazer isso até se tornar natural, e até ver o meu filho conversando sobre as questões de Deus de forma natural, e com gosto, e com alegria. Mas veja então o texto de Juízes, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 a 15. E eu peço, irmãos, bastante atenção de vocês na leitura. A própria leitura vai trazer para a gente o motivo pelo qual ela foi incluída nesse momento aqui do nosso estudo. Juízes 2, versículos 6 a 15. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. É forma responsiva, irmãos?
faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Irmãos, por que aqui nós estamos vendo este texto aqui agora, neste ponto? Que coisa, hein, Rafael? Que situação. É aquilo que está na introdução do estudo, a descrença intergeracional, ou o declínio na religiosidade intergeracional. Olha o versículo 10, mais uma vez, irmãos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Uma geração passou. Josué foi recolhido ao seu povo. Josué foi colhido por Deus com a idade de 110 anos. Depois de Josué, muitos anciãos que conviveram com Josué ainda viveram, ainda tiveram uma extensão de vida, mas toda aquela geração foi recolhida, foi congregada a seus pais. A ideia de congregada a seus pais é estar com os antepassados mediante a morte. E outra geração após eles se levantou, e o texto diz, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. A geração anterior falhou na modelação e nutrição dos filhos. Usando os termos da semana passada. A geração anterior falhou. Uma nova geração não conhecia o Senhor. A nova geração seguiu a sua tendência natural de homem corrompido e foi se afastando de Deus. Através da modelagem, nós vamos como que domando os nossos filhos. Nos primeiros anos de vida, quando nós usamos mais ou menos o método que é usado para adestrar um animal, porque os nossos filhos ainda não têm juízo aperfeiçoado, ainda não agem tendo em vista a razão de pegar uma premissa, uma segunda premissa e chegar em uma conclusão. Os nossos filhos, ainda novos, muitas vezes precisarão ser domados na sua natureza pecaminosa. Se nós os deixarmos, eles irão se afastando, se afastando, se afastando do Senhor, e depois a distância será bem expressiva.
e será difícil trazê-los de volta. Ensina a criança. Ensina a criança. É assim que o texto diz. Ensina a criança. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Eles chegaram na terra prometida. Deus cumpriu a sua promessa. Desapossou a terra, tirou-a da mão dos cananeus e a deu ao seu povo, ao povo de Israel, aos hebreus, descendentes de Abraão. Deus estava cumprindo sua promessa. O povo começou a falhar. Era para que o povo exterminasse completamente os cananeus, para evitar a influência pecaminosa daquele povo, que era um povo totalmente corrompido, totalmente afastado de Deus, que não temia a Deus. Era ali uma ilustração do pecado que deve ser extirpado da vida. E quando nós lemos o livro de Josué e o livro de Juízes, o texto bíblico vai nos mostrar que o povo de Israel não obedeceu a Deus e não exterminou os cananeus. Os subjugou. O povo de Israel tomou posse da terra, subjugou os cananeus, mas os cananeus continuavam ali. Muitos foram mortos na guerra, mas outros continuavam ali. E eles então começaram a influenciar o povo de Israel. E os pais não cumpriram a ordem de Deuteronômio 6. Como nós chegamos a essa conclusão? Porque uma nova geração que não conhecia o Senhor se levantou e começou a servir os deuses dos cananeus. Uma nova geração que não conhecia o Senhor, uma descrença intergeracional, um declínio da religiosidade intergeracional. Irmãos, nós temos falado em momentos diversos, dentro desses nossos estudos, que nós devemos trabalhar e nós devemos orar para que a próxima geração seja melhor do que a nossa geração, no temor do Senhor, na obediência ao Senhor, na dedicação ao Senhor. Nós devemos ter esta preocupação, colocarmos-nos diante de Deus em oração, como Jó fazia. E o texto diz que, passado o tempo das festas que aconteciam entre os seus filhos, que convidavam uns aos outros para se reunirem, quem sabe, não sei, talvez a data de aniversário dos filhos, e os filhos de Jó se reuniam, faziam festas ali, e passado este tempo, Jó se consagrava e orava pelos seus filhos e os consagrava novamente ao Senhor, tendo como pensamento: olha, pode ser que os meus filhos tenham pecado contra Deus no coração, pode ser que os meus filhos estejam se afastando de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter como responsabilidade, como preocupação, com relação aos nossos filhos, o desejo de vê-los mais crentes do que nós. O desejo de que eles não se percam e que nós não nos percamos em outras ocupações tantas e não cumpramos Deuteronômio 6. Precisamos nos colocar à mesa com os nossos filhos, abrir a palavra de Deus e conversar com eles sobre a palavra de Deus. Precisamos orar com eles, perguntar como está o relacionamento deles com Deus. Precisamos orar por eles, lutar com Deus em oração, como Jó fazia. Precisamos dar o nosso exemplo, como vimos na semana passada.
essas palavras que hoje vos ordeno estarão sempre no teu coração. Te serás por sinal nas tuas mãos, na tua testa, pensando aqui na vestimenta dos hebreus, né? Onde eles colocavam as franjas, os filactérios, colocavam pendurados na testa porções da lei, nas franjas das roupas, das túnicas, porções da lei, estarão nas tuas mãos, na tua testa, na tua casa. Nós precisamos, irmãos, acordar para a necessidade que temos de priorizar o mandado espiritual na educação dos nossos filhos, modelando-os e nutrindo-os dentro deste que deve ser o habitat dos nossos filhos. O ambiente dos nossos filhos, nós devemos viver de forma tal que o ambiente dos nossos filhos seja a presença de Deus. E impedir que a próxima geração seja débil, seja fraca, seja vacilante. O mundo tem, irmãos, o mundo moderno, né, ou pós-moderno, os nossos dias, né, tanta coisa tem mudado. Eu fico surpreso com essas mudanças radicais. E olha que eu não sou tão velho assim, né? Já sou um jovem senhor, mas assim, como que mudou, gente? Como que mudou? Eu fui ter acesso a computador quando eu estava no seminário. O meu filho tem aprendido a estudar com computador. Eu fui ter acesso a computador no seminário. Quando eu estava no seminário, e isso nos idos de 1997, foi quando eu tive acesso a computador, mas quando eu estava no seminário, era só gente com muito dinheiro que tinha telefone celular. Só gente com muito dinheiro. E quando alguém via, né, a outra pessoa com telefone celular, era status naquela época, né? Os irmãos dessa época vão se lembrar disso, era status, ó, fulano de tal, tem telefone celular, pesava quase 1 quilo, né? Aquele telefone pesadão. E, gente, hoje as crianças, o Israel sabe mexer em celular mais do que eu. Parece que já nasce com esse DNA tecnológico. Não é, gente? Parece que eles sabem o caminho das pedras, sabem a direção ali. E muita mudança, muita mudança. Então isso tudo, a gente que foi, de certa forma, atropelado por isso, vê essas mudanças. O mundo mudou muito, acesso à informação, o secularismo, tanta coisa acontecendo. Mas isso tudo aqui não é o mais grave. Entendam, o mundo sempre foi mundo e o pecado sempre foi pecado, apenas a roupagem muda. O mais grave é a falha dos pais na criação dos filhos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O mais grave. Geração vai, geração vem, e a terra permanece. O que foi é o que há de ser. É a mesma coisa, muda a roupagem. A gente vê na moda, não é?
Tem época que calça curta é feio, tem época que calça curta é que está na moda. Tem época que calça mais justa é feio, tem época que calça mais justa é que está na moda. Tem época que a calça pantalona, né? Aquela calça que a pessoa até quase tropeça, né, nas pernas, aquilo é que está na moda. Tem época que é demodê. Gente, as coisas vão mudando, vão mudando e vão voltando. Mas os princípios eternos de Deus permanecem. Vamos ter este cuidado, irmãos, porque o relacionamento dos nossos filhos com Deus é pessoal. Eu quero ler outro texto com os irmãos. Peço a vocês que abram a Bíblia no livro de Ezequiel. É um texto bem conhecido, mas se enquadra bem nesse estudo. Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura responsiva deste texto, do versículo 5 até o versículo 20. Ezequiel 18, 5 a 20. Sendo, pois, o homem justo, vamos ler a partir do 4, acho que o 4 vai introduzir o assunto. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, Irmãos, antes de continuarmos, então aqui está dentro de um contexto, né? Aqui muito da lei de Moisés, algumas partes, né, mais específicas dentro de algo da lei cerimonial, enfim. Mas o texto traz uma verdade importante a respeito da responsabilidade pessoal. O texto fala: as almas são de Deus, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho, e a alma que pecar, esta alma morrerá. E o texto começa a dizer, então, de um homem justo, um homem que procura guardar a lei, em resposta ao compromisso que ele tem com Deus, em resposta à obra de Deus na sua vida. Ele procura viver em justiça, em retidão, como diz o Salmo, né, o cidadão dos céus, aquele homem que procura agradar a Deus, nunca vai ser perfeito, mas vai procurar, vai lutar para ser santo. E o texto diz: esse homem, o tal justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Deus vai abençoar este homem, vai dar vida espiritual a este homem, vai dar comunhão com ele, comunhão com o poderoso, com o todo-poderoso, comunhão com o eterno. Este homem vai viver diante de Deus. Vamos continuar agora a partir do verso 10. Veja aí: se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, oprimir o pobre ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos,
cometer abominação, então aqui o texto diz, olha, se esse pai gerar um filho, e esse filho agir desta forma, vai ser diferente. O pai vai viver, o filho não. O filho vai morrer, o filho vai se afastar do Senhor, o sangue do seu filho, o sangue do filho será sobre ele. A responsabilidade é pessoal. O pai não paga pelo pecado do filho, e nem o filho pelo pecado do pai. A responsabilidade é pessoal. Vamos continuar lendo o texto, mas eu queria que a gente estivesse lendo, continuasse lendo o texto, pensando no ensinar os filhos o mandado, ou de acordo com o mandado espiritual. Educar os filhos de acordo com o mandado espiritual. Nós geramos pecadores, correto, irmãos? Ser humano gera pecador. Lá na circuncisão, o sinal da aliança entre Deus e Abraão, a aliança abraâmica, o símbolo da circuncisão, nós já vimos que ali é Deus tocando no homem, e Deus mostrando para o homem que ele mudaria essa situação. O homem gera pecador, mas Deus pode ter aliança com os nossos filhos. Deus entra em aliança com os nossos filhos não precisam morrer. Então vamos continuar lendo o texto e vendo nesse texto a responsabilidade. O homem justo, ele vai gerar pecador sim, mas através do ensino ao filho, de acordo com o mandado espiritual, esse pecador pode ser transformado, a natureza pecaminosa pode ser domada, e a regeneração pode ser a história dos nossos filhos. Versículo 14, eis que, se ele gerar um filho, agora falando do filho mau, que morreu, no sentido de morrer diante de Deus, o filho mau, gerado de um pai bom. Eis que, se esse filho mau gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes. Quanto a seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. E finalmente o verso 20, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Irmãos, em que nós vemos então algumas situações. Primeira situação, uma família, vamos pensar assim, dentro dos termos que nós temos usado, dentro do estudo que nós estamos compartilhando. Uma família da aliança. Um pai obediente a Deus, em parte, mas obediente a Deus, que procurava guardar a lei de Moisés, e procurava ser justo, procurava ser honesto,
procurava ser correto dentro da família da aliança. E esse pai gerou um filho, e esse filho se tornou ladrão, derramador de sangue, não cumpriu os deveres, comeu coisas sacrificadas, contaminou a mulher do próximo, enfim, um filho que não andou de acordo com as orientações divinas. Esse filho morrerá. Aí depois, então, vem o seguinte: esse filho, ou esta pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, não tem compromisso com Deus, gerou um filho. E esse filho foi criado nesse lar, onde não há compromisso com Deus. Mas esse filho, por algum motivo, por obra da graça, preferiu andar diferente do pai. E ele se importou com Deus. Esse filho não vai carregar maldição. A conversão quebra tudo. Nós falamos na semana passada, sobre o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que o aborrecem. Mas a graça quebra isso. E o Deus que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, esse filho nasce de uma família que nós podemos dizer agora não é família da graça, não é família da aliança, mas pela graça ele é tocado. E ele se compromete com Deus. Ele vai viver. Ele não vai carregar a carga negativa que veio de uma criação negativa. Irmãos, o que eu quero mostrar com este texto aqui? Ele vai mostrar uma primeira família. Por favor, eu não quero ir longe demais, eu estou fazendo pressuposições aqui, e há outras situações que fogem à nossa capacidade de interpretação, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós precisamos andar segundo aquilo que é revelado, correto, irmãos? Precisamos andar segundo o que é revelado, e o que é revelado? É revelado que se nós educarmos, criarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos quando criança, quando mais velho, o que é que acontecerá? É revelado que Deus, o Deus que entra em aliança conosco, o Deus que entra em pacto conosco, é o nosso Deus e o Deus dos nossos. Isso é revelado. Isso é o ordinário. Isso é o que deve acontecer. É a regra. Essa é a regra. Então, quando nós vemos a questão aqui nesta palavra de Deus a Ezequiel, quando fala de um homem que foi reto, e talvez aqui lembrando da palavra do Renan na semana passada, quando o Renan perguntou acerca de Davi, perguntou acerca de Samuel e acerca de Eli, e nós falamos sobre essas 3 situações, Davi, Samuel e Eli. Nós temos mais argumentos para poder identificar causa-consequência na família de Davi, na família de Eli. Não temos tanto assim na família de Samuel, mas podemos, de forma implícita, ou podermos pegar algumas informações ali que estão implícitas e chegar a algumas conclusões. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez, irmãos, esse texto esteja mostrando aqui para a gente, no livro de Ezequiel, não é este o propósito do texto, mas o texto pode estar passando para a gente o seguinte: uma geração que temia a Deus conforme a geração de Juízes 2. Uma geração que temia a Deus, pais que conheciam o Senhor, anciãos que cresceram junto ali, que viveram e sobreviveram a Josué e depois morreram. E veio uma geração que não conhecia o Senhor. Houve uma descrença intergeracional, um declínio de religiosidade intergeracional. Por quê?
houve falha na transmissão do mandado espiritual. Irmãos, pode ter alguma exceção de um pai zeloso, pode ter alguma exceção de um pai dedicado, servo de Deus como Jó, criar os seus filhos diante de Deus e ver filhos desviados, pode ter alguma exceção. Irmãos, pode acontecer, mas essa não é a regra. Vocês estão entendendo? Essa não é a regra. Essa não é a regra. A regra é que famílias da aliança, que educam seus filhos dentro dos princípios da aliança, e que procuram educar os filhos dentro do mandado espiritual, a regra é que essas famílias verão os seus filhos servindo ao Senhor. Talvez aqui dentro de Ezequiel, este homem, servo de Deus, esse homem bom, e que gerou um filho ladrão e por aí vai, quem sabe ilustre aquela geração de Josué que falhou na educação dos filhos. Pode haver exceção? Sim, pode. Mas quando existe a modelagem e a nutrição, a regra é que Deus vai inclinar o coração dos nossos filhos a Ele. É essa a nossa fé quando consagramos os nossos filhos ao batismo. E entra a graça maravilhosa de Deus que salva pecadores, onde não havia nenhuma perspectiva de salvação. Pais libertinos, pais que não se importam com Deus, e de repente os filhos são despertados. E os filhos se voltam para Deus. É graça de Deus. A graça que salva os filhos da família da aliança, através da nutrição e da modelagem. E a graça que salva os filhos de pais que não estão em aliança com Ele, através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação e que penetra no coração de perdidos e os chama a Cristo. Certo, irmãos? O que eu quero mostrar aqui é que Deus destaca na sua palavra o eu, você. Eu, você. Eu, Deus, você, filho. Eu, Deus, você, filho. Filho de Deus. Então nós precisamos entender que nós devemos trabalhar nos nossos filhos a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Vocês precisam ter o relacionamento pessoal de Deus, o relacionamento pessoal de vocês com Deus. E nós devemos, irmãos, ensinar para os nossos filhos. Eu quero agora passar rapidamente para a gente caminhar para o final. Nós devemos ensinar para os nossos filhos a respeito da criação, da queda e da redenção. Nós devemos bater, nós devemos repetir, nós devemos variar formas diferentes, mas a mesma coisa. O Deus que criou o homem bom, o homem que se envolveu em muitas astúcias, como diz o texto de Eclesiastes, o homem que pecou, e por causa do pecado veio a queda, e por causa da queda nós fomos contaminados, e todo o nosso ser, todo o nosso corpo, é a depravação total, toda a nossa vida, a nossa vontade, a nossa razão, a nossa sensação, os nossos sentimentos, todo o nosso ser integralmente foi afetado. Precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Precisamos ensinar para eles que eles foram criados perfeitos, mas caídos, e que existe a redenção. E a redenção é mediante o Salvador,
que desde os tempos eternos já estava planejado por Deus, e que no tempo veio ao mundo, viveu vida perfeita, morreu morte de cruz em nosso lugar. Nós devemos ensinar isso constante e ininterruptamente para os nossos filhos. Aproveitar cada ocasião de vida, aproveitar cada momento, internalizar o Evangelho no coração deles, fazê-los sentir a dor do pecado e a necessidade do Salvador. Criação, queda, redenção. Criação, queda, redenção. Devemos, irmãos, bater na mesma tecla. Ter esse pensamento constante na nossa mente e ensinar para os nossos filhos. Cumprir Deuteronômio 6. E vamos fazer isso à medida que estas palavras estiverem sempre no nosso coração. À medida que elas forem as balizas que nos cercam, que colocam limite à nossa vida. Quando ensinar? Quando? Desde pequenininhos. O Henrique está tendo o privilégio de ter um garotinho de alguns dias lá, né, Henrique? E o bichinho já é esperto, né? Assim, já está absorvendo coisas. Gente, é impressionante quando a gente estuda um pouquinho sobre neurociência, a capacidade dos nossos filhos de receber e de guardar. Eles são como esponjas. Você derrama o líquido lá, o líquido some. Absorveu. É um pano que absorve mesmo. Absorve tudo aquilo que está vendo, que está passando ao redor, capta. Eles conseguem captar, de certa forma, sentimentos. Eles conseguem perceber isso. Quando ensinar para os nossos filhos? Desde sempre. Desde a gravidez. A gente orar por eles, ali na barriga, no ventre da mãe, e quando nascerem, falar de Jesus, falar do Senhor, e inculcar mesmo, repetir. É claro, irmãos, que nós não vamos dar um tratado teológico para os nossos filhos novinhos que estão começando a ler, falar, lê isso aqui, que isso aqui vai te ensinar aí o caminho da vida, né? Não. Um exemplo que eu gosto de dar é o aprendizado do verbo. O verbo, né? A classe gramatical verbo aí no português. É bem complexo o verbo, não é, gente? E em português é bem complexo. E o verbo tem algumas dimensões. A gente tem, por exemplo, aí, pessoa, número, tempo, modo, voz. E até hoje a gente tropeça em verbo, não tropeça, gente? É difícil a gente usar corretamente o verbo dentro de todas as suas dimensões. Pessoa, número, tempo, modo, voz, é complexo. Mas os nossos filhos, desde os primeiros momentos na escola, já começam a aprender verbo. Só que eles começam aos poucos. Eles começam entendendo o que é verbo, né? É uma palavra que vai mostrar para a gente uma ação, uma reação. Então, comer é uma ação, é verbo. Comer é verbo. E os nossos filhos vão aos pouquinhos entendendo, mas devagar. Aí os nossos filhos começam a falar, né? Eu falo, eu como, eu sabo. Não é assim? Eu falo, eu como, eu sabo. Para eles é a lógica, né? Aí depois eles vão entender que existem os verbos regulares, os verbos irregulares. Gente, no ensino das coisas de Deus é assim, vamos devagar. Mas falando para eles, olha, embora você não veja, você vê o papai, né? Vê a mamãe, mas embora você não veja, Deus está aqui com a gente.
E Ele é bom, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele cuida de nós. Quando você sentir medo, você pode pedir a Deus para cuidar de você. Ele vai te cuidar na hora do medo, Ele vai te proteger. Mesmo que o papai não esteja perto, a mamãe não esteja, Deus vai cuidar de você, ainda que você não o veja. Ele é invisível, mas é real. A gente pode dar a ilustração que o Senhor Jesus Cristo deu para Nicodemos, né? Estou vendo ali que hoje está um dia de vento, né? Ali fora eu estou vendo as folhas ventando, sendo levadas pelo vento e balançando. A gente pode mostrar, dar ilustrações simples. Olha, você está vendo que a folha está mexendo? O que está acontecendo com essa folha? Usar as circunstâncias de vida, situações simples de vida, e ensinar para os nossos filhos acerca de Deus, acerca da pessoa de Deus, conforme a maturidade dos nossos filhos. E à medida que eles forem amadurecendo, então nós vamos dizendo mais, vamos acrescentando mais, mas construindo sobre fundamento. Ensinar os nossos filhos a amar a Deus e a servir a Deus. Para isso, eles devem ver em nós também, friso, mais uma vez, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que ilustra na vida aquilo que está sendo ensinado a eles. E isso é ensinar os filhos de acordo com o mandado espiritual. Irmãos, alguma... Sim, Rafael. Quer dizer, Rafael, que Deus... Mas é interessante, só para começar, veja a matemática divina. Se a gente pensar aí, 1.000 menos 3, 997, né? Ou 1.000 menos 4, 996. Então, 996 ou 997 vezes mais misericórdia do que juízo. Assim, é claro que o texto aqui não é matemático, tá, gente? Não é matemático, não. Mas para a gente ver, assim como que é a ênfase, né? A ideia é a seguinte, é que Deus, Ele permite que as influências do ambiente sejam formativas dentro de uma família. Ele permite que as influências do ambiente sejam formativas. Se um pai iníquo, vivendo em iniquidade, agindo em iniquidade, com uma mãe iníqua também, e quando a gente fala iníquos aqui, é que não se importam com Deus, e vivem distante de Deus. Então Deus vai permitir que as influências formativas sejam parte da criança, ou moldem essa criança. Então Deus, Ele vai, nesse sentido, visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Não é, o texto de Ezequiel vai deixar isso claro, não é maldição hereditária. Eu nasci de uma família ruim, agora eu estou perdido a minha vida inteira, eu vou estar debaixo de maldição. Não. Quando o Evangelho chega, o Evangelho quebra tudo. Quebra tudo. Eu não vou carregar, o meu pai
era alcoólatra, então eu tenho a maldição do alcoolismo na minha vida. Não existe isso, gente. Não existe a maldição do alcoolismo. A moça dizendo, eu tive umas antepassadas que eram muito promíscuas, então não sei quantas infiéis no casamento, eu também vou ser promíscua. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas Deus permite a influência formativa do comportamento dos pais. A graça quebra tudo. Mas olha que maravilhoso, quando o texto fala, e faz misericórdia até 1000 gerações, a influência formativa nos filhos, do temor a Deus, na vida dos pais, é muito maior. Amém. Gente, um exemplo familiar aqui, muito elementar, muito simples, tá? E faz parte da minha influência formativa, né? A minha mãe se casou quando ela já se relacionava com o meu pai. A minha mãe veio a se converter. Eu creio que ela já era noiva do meu pai e se converteu e se casou com meu pai não era convertido. E no começo da vida dos dois, o meu pai teve alguns desvios, né, de comportamento, não foi muito fácil para minha mãe. E pela graça de Deus, o meu pai veio a se converter, e graças a Deus se converteu quando o quarto filho da nossa casa, né, o meu irmão, que é o quarto filho, foi batizado, o meu pai foi batizado também. Graças a Deus por isso. E hoje ele serve a Deus e tem procurado andar nos caminhos do Senhor. Mas antes disso, eu cresci e o meu pai nunca foi alcoólatra, graças a Deus, nunca foi, né? Conforme o Rafael disse, que teve essa experiência em casa. O meu pai não foi, mas em alguns momentos ele comprava bebida alcoólica e levava para casa. E tomava muito assim, esporadicamente, não era comum. Irmãos, eu tinha um certo despertamento para querer beber aquilo, sabe? E o pai não dava no começo. Lembro de algumas situações, quando eu já era um pouquinho maior, que ele dava uma colher de cerveja. Porque a gente pedia, né? Eu quero também, o pai está tomando, eu quero também. E dava colher de cerveja e eu tomava colher de cerveja. E às vezes, um domingo, o meu pai trabalhava muito, uma família com muitos irmãos, né, muitos filhos, então, ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Ele trabalhava, era funcionário público, trabalhava no INSS, antigamente INPS, né? Trabalhava de manhã e de tarde, à noite ele era professor, ele lecionava. Então, era de 3 turnos, trabalhava o dia inteiro. E no final de semana, no domingo, ele costumava dormir um pouco após o almoço. E às vezes o pai abria cerveja na hora do almoço, tomava lá um pouco, dava a colherzinha para a gente e não tomava muito, ficava alguma coisa lá guardada e guardava na geladeira. E eu pensava nessa situação, vai dormir, está na geladeira, né? Vamos aproveitar a situação, né? Gente, eu ia para a geladeira e tal, mas quando lembro de situações nas quais eu estava diante da geladeira ali, a garrafa de cerveja ali, e que vinha na minha mente alguns ensinos que a minha mãe ministrava para a gente. Ensinava no dia a dia, falava para a gente assim, olha, tudo que a gente faz, Deus vê. Deus vê todas as coisas. A gente pode até esconder de uma pessoa, esconder do pai, da mãe, mas a gente nunca esconde nada de Deus. E a gente precisa saber que tudo que a gente faz, a gente vai precisar responder diante de Deus.
Gente, quando eu abri a geladeira para pegar a cerveja e vim isso na cabeça, eu fechava a geladeira e ia embora. Lembro disso, é uma recordação de infância minha. Na adolescência, eu participei, logo no começo da minha adolescência, foi umas 2 vezes. Bem no começo mesmo, tá, irmãos? Bem no começo. Participei de algumas festas, e nessas festas, levado por influências, eu cheguei a beber. E a beber, que eu falo, é beber bastante, passar mal, sabe? Eu cheguei a beber e lembro assim da minha mãe preocupada, porque havia na família da minha mãe, em alguns casos, de alcoolismo muito severos, de pessoas que destruíram a vida por causa do alcoolismo. E ela preocupada com aquilo. Gente, mas isso não foi adiante. Eu lembro de 2 situações que eu bebi, e isso passou e ficou para trás, nunca mais, nunca mais. O que prevaleceu foi o ensino formativo, a influência forte daquilo que eu recebi na infância. Como Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe, o ensino da palavra, eu recebi. E isso foi como que algo que moldou o meu ser, me moldou, me nutriu e me impediu de fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. E louvado seja Deus por isso, né, irmãos? E é essa a esperança que nós temos também do Deus que vê todas as coisas e ao qual nós devemos ensinar os nossos filhos temer. E quando nós ensinamos os nossos filhos temer a Deus, quer estejamos vigiando ou não, eles vão saber o que fazer, porque eles sabem que Deus está ali a todo tempo com eles. E é diante de Deus que eles devem viver, porque eles são de Deus, feitos por Deus e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus em oração, encerrando o nosso momento de escola dominical. Eu peço a um dos irmãos que de forma voluntária finalize o nosso momento de culto. Perdoa-nos, Pai.
Amém, irmãos. Deus os abençoe.